Olá, torcedor tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano. E hoje a gente traz um vídeo pós-vitória do São Paulo no domingo. Nessa segunda-feira a gente traz um vídeo falando sobre a vitória do São Paulo, sobre alguns outros assuntos de alguns jogadores que o São Paulo está em dúvida se vai continuar para o ano que vem. São os jogadores mais veteranos do elenco. O São Paulo ganhou ontem, como eu vinha dizendo, foi sua 10ª vitória seguida no Morumbi nessa temporada. O São Paulo já ganhou desde o Paulista, contando com o resultado do Paulista, da Copa do Brasil e do Brasileiro, e também da Sul-Americana, que vai ter agora no meio de semana. São todos esses campeonatos somados, o São Paulo já tem 10 vitórias seguidas e tem tudo para aumentar esse número, sendo que o São Paulo, apesar de que vai jogar provavelmente com o time reserva, tanto nas duas próximas partidas em casa que são pela Copa Sul-Americana, contra o Jorge Wilstermann e o Ayacucho, são dois times muito fracos que em casa perderam para os nossos times reservas, e fora de casa a tendência do São Paulo é ganhar e ganhar bem. Então o São Paulo tem esses dois jogos da Sul-Americana, no meio dele vai ter o jogo contra o Corinthians fora de casa, um jogo muito difícil, Campeonato Brasileiro, mas não entra para essa estatística. E então o São Paulo tem chance de aumentar esse número para 12 vitórias seguidas. E pelo Campeonato Brasileiro, as duas próximas partidas em casa vão ser o Ceará, que é imediatamente após o jogo contra o Corinthians, só com a Sul-Americana no meio, e vai fazer alguns jogos fora, depois joga com o América em casa também. Então a chance do São Paulo fazer uma boa sequência de uma sequência melhor de resultados em casa é grande. São Paulo pode fazer até 14 jogos ganhando em casa, e aí na sequência vem um jogo contra o Palmeiras em casa. Esse que foi dos poucos jogos que o São Paulo perdeu, perdeu em casa por 1-0 jogando contra o Palmeiras nesse ano no Paulista. Depois voltou a perder, mas fora de casa, porque ele ganhou em casa na final do Paulista contra o Palmeiras, mas voltou a perder daí fora. Mas perdeu em casa, que ficou meio aquele... Ficou de todas as situações aquele engasgo do São Paulo com o Palmeiras, então o São Paulo tem que tentar chegar bem para esse jogo contra o Palmeiras. Tem sempre aquela que vai criando um tabu de não perder, e isso ajuda o adversário também a criar força para ganhar, mas também ajuda a confiança dos jogadores de chegar bem e tentar chegar com um bom emocional para o jogo contra o Palmeiras, que é um jogo super importante para esse ano, assim como vai ser o jogo de domingo contra o Corinthians, que a gente obviamente quer muito que o São Paulo vença esse jogo e acabe com esse tabu lá na casa do Corinthians, mas a gente sabe que num campeonato brasileiro, um ponto fora de casa ainda mais num lugar que é tão difícil de ganhar, seria ótimo para a campanha do São Paulo, que o São Paulo vem muito bem. Então é bom falar que se o São Paulo somar um ponto nesse jogo, não tem que, dependendo do futebol, né, se for um ponto sofrido, que for horrível o jogo, daí tem que haver críticas. Mas um ponto já é uma boa somatória para o São Paulo, pensando na temporada inteira, pensando em todo o Campeonato Brasileiro. Então, uma vitória é excelente, derrota é sempre ruim, e sempre a gente vai buscar quais foram os problemas na derrota para poder achar um resultado melhor. E dos jogadores que eu vinha falar, que São Paulo pensa em renovar ou não, são uns 4 veteranos, nem todos do elenco, são veteranos de idade mesmo, que são Reinaldo, Miranda, Éder e Rafinha. São os jogadores com mais idade no elenco do São Paulo, e o São Paulo está jogando para frente a renovação desses jogadores, está muito focando suas forças na renovação do Igor Gomes, agora é o jogador mais novo, jogador da base, que apesar do meu pensamento que o São Paulo pode jogar as forças em todos os lados, eles não têm muito o que fazer, eles podem tentar, eles vão ficar o dia inteiro em tratativas com o Igor Gomes e os empresários dele. Então ele poderia tentar com todo mundo, mas as respostas do São Paulo é que eles estão focados mais nisso agora. A tendência é que Rafinha fique pro ano que vem, ele vem agradando muito o Rogério Ceni, apesar de já estar com uma idade mais avançada, 38 anos, ele deve continuar para o ano que vem, e todos esses jogadores têm final de contrato no final desse ano, final de 2022. São Paulo deve renovar com o Rafinha. Na minha opinião, ele, assim como todos os outros, teria que ter uma diminuição na sua folha salarial, diminuir bastante. O Rafinha às vezes menos, caso não haja uma queda tão grande no futebol dele, assim como foi o caso do Miranda, que ano passado estava bem, começou a apresentar algumas falhas, mas estava bem, e esse ano desceu muito de futebol. Não crítica contra a pessoa do Miranda, o Miranda é um ídolo do São Paulo, a gente vê que ele tem muito futebol ainda, jogadas que não precisa de velocidade, não precisa
de agilidade, ele consegue em golpes de corpo, conseguir ganhar de quase todo mundo. É um cara que nem aqueles batedores de falta, o próprio Rogério Ceni, que são bons, vão ser para sempre bons. Só que falta, a idade começa a chegar para todo mundo. E o Miranda chegou. O Miranda realmente para mim seria um que São Paulo não deveria renovar. Faz uma despedida para ele, faz homenagens, todas as que puderem. Mas é um jogador que tem um salário que não é baixo e não vai contribuir para o São Paulo. A não ser que fizesse uma redução muito grande do seu salário para a próxima temporada, para ele conseguir se adequar e estar ali participando, jogar às vezes o Paulista, jogar uns jogos, dependendo de como que o São Paulo se classifica pelos campeonatos, os jogos menos importantes nos almejos do São Paulo, porque é difícil achar um zagueiro, em jogos que com menor petição nos jogos, que o São Paulo vai jogar contra times menores, então o Miranda, mesmo estando com uma idade avançada, ele pode se equiparar com jogadores de outros times, times inferiores ao São Paulo, em nomes, porque dentro de campo é 11 contra 11. Mas então, como eu disse, o Miranda, o São Paulo provavelmente não vai renovar. O Rafinha, o São Paulo provavelmente vai tentar renovar, dependendo, a partir desse momento, o São Paulo renovaria. Agora vai ter que depender do final da temporada, como que ele vai se sair. O Reinaldo é outro jogador que o São Paulo tá difícil o pensamento em cima do Reinaldo. Ele tem horas que pensam em renovar, porque ele joga bastante até esse ano, apesar de não ser o titular, que é o Wellington nesse momento. Ele joga bastante, mas o São Paulo, como no começo do ano, o Reinaldo era um dos jogadores que o São Paulo tinha botado para negociação com outros jogadores à disposição. É um jogador que se fala muito que o São Paulo pensa em não renovar com ele para a próxima temporada. E eu acho que é uma boa ideia, apesar de maus momentos, bons momentos. Para mim ele é um bom jogador ofensivamente, mas defensivamente ele peca muito, ele falha muito. Não dá para se caracterizar como um lateral para mim, é mais um ala, um atacante, um ponta, alguma coisa assim. E acaba falhando atrás. Eu acho que seria uma boa, não vamos escorraçar o cara, teve momentos de escorraçar, mas saindo agora beleza, obrigado pelo que ele ajudou, caso saia no final do ano. Mas atualmente ele deve, provavelmente, eu não sei qual que é o salário dele, mas provavelmente é um salário alto, que não é um salário baixo. Então seria o melhor momento para o São Paulo não renovar com ele, fazer mais uma renovação com o jogador, sendo que tem o Wellington pedindo passagem, o Léo pode jogar na lateral, vai subir mais jogadores da base e pode haver outras contratações dependendo de como estiver o São Paulo ou uma oportunidade de mercado. E por último, que é o Éder. O Éder, que é um jogador que não é veterano de São Paulo, mas é veterano já de idade, jogador com a nacionalidade ítalo-brasileira, também já jogou pela seleção da Itália. Tem futebol, a gente vê futebol nele. É que ele desagrada muitas pessoas, eu também por esse motivo, que ele não é atacante, é marcador de gols, é um atacante participativo de jogo. Dá pra perceber que ele tá participando sempre no jogo, tá voltando apesar de não estar com o melhor físico, ele volta, marca, lá na frente ele passa, tenta achar os companheiros. Marcou alguns gols importantes esse ano, marcou o gol contra o gol que iniciou a vitória contra o Santos no Paulista, marcou o gol do empate do São Paulo lá em Bragança agora no Campeonato Brasileiro, garantiu um ponto do São Paulo ele entrando do banco, que aquele jogo o São Paulo não estava vindo com força máxima, daí ele entrou do banco, que atualmente ele é titular do Rogério Ceni, é uma coisa que ajuda muito para uma possível renovação dele para o ano que vem, e a tendência também é que ele renove, só que no caso dele teria que ele aceitar uma redução salarial muito grande, porque o salário dele está em torno de 700 mil reais e ele teria que reduzir bastante esse salário. Eu digo para metade até mais, tem que receber 350 mil, menos ainda. Se fosse, no meu caso, uns 300 mil para o jogador, se ele se manter bem, se manter em forma, se chegar ali no final do ano e começar a pegar e engordar bastante, perder a forma como ele fez em outras oportunidades. Mas caso reduzir bastante o salário dele, ele ganharia o mesmo que outros jogadores que vêm para ser um talvez no São Paulo. E é um jogador que a gente já sabe o que ele vai entregar. Pode não ser o titular para a próxima temporada, pode não continuar titular esse ano, mas pelo menos é um bom jogador para manter em elenco. E a gente precisa ter elenco para as competições. E caso ano que vem a gente consiga, qual que é o almejo do Rogério Ceni, da diretoria, de todos os torcedores, que é estar na Libertadores, vai precisar de um elenco ainda mais forte, porque não vai ser que nem esse ano, que a gente está conseguindo fazer quase toda a pontuação do grupo na Sul-Americana com um elenco alternativo, que é um grupo, digamos, fácil para o São Paulo. Apesar do Jorge Wilson ser um time conhecido, a gente teve a sorte de pegar o Jorge Wilson
em uma temporada que eles não estão tão bem. Não é um grande time, mas só que eles estão pior do que o futebol que eles já desempenhavam há um tempo atrás, tá perdendo jogos no próprio campeonato boliviano, que é um lugar que eles reinavam. Então, se você gostou do vídeo, peço para deixar um like, deixa aqui embaixo nos comentários quais jogadores esses você queria que o São Paulo renovasse, continuasse para o ano que vem, se não quer que esses jogadores fiquem, se nenhum fica no elenco do ano que vem, se quer novas contratações na mesma posição, quiser dar alguma opinião de algum nome de jogador, fique-se à vontade de deixar aqui nos comentários. Se inscreva no canal caso não for inscrito e até a próxima.